Por séculos, a Irlanda foi um dos países mais pobres da Europa. No entanto, algo aconteceu e a economia irlandesa explodiu. Hoje, a Irlanda é uma das nações mais ricas do mundo, superando países como a Suíça, Noruega e Islândia. Localizada no norte da Europa, a República da Irlanda ocupa a maior parte da ilha da Irlanda, próxima à costa da Inglaterra e do país de Gales. Sua capital, Dublin, é o berço de escritores como Oscar Wilde e o local de origem da famosa cerveja Guinness. Conhecida como a Ilha Esmeralda, a Irlanda é repleta de paisagens de tirar o fôlego, desde colinas verdejantes e vales floridos até vilas medievais, inspirando histórias e lendas. Entre os pontos turísticos mais famosos, destacam-se o Rock of Cashel, no condado de Tipperary, os Cliffs of Moher, um conjunto de penhascos ao longo da costa atlântica, no condado de Clare, além das belas praias de Donegal. Quando falamos da Irlanda, muitas vezes pensamos na ilha como um todo, mas, na verdade, ela é composta por dois países diferentes. A ilha é dividida entre a República da Irlanda e a Irlanda do Norte, uma divisão que tem origem em um longo e complexo histórico de conflitos religiosos, políticos e sociais. A República da Irlanda faz parte da União Europeia e tem Dublin como sua capital. Sua população é de aproximadamente 5 milhões de habitantes, sendo que 35% dela tem menos de 25 anos. Já a Irlanda do Norte é menor, e seu território pertence à coroa britânica, com Belfast sendo sua capital. A moeda oficial da República da Irlanda é o euro, mas ao visitar a Irlanda do Norte, você precisará usar libras esterlinas, a moeda do Reino Unido. Assim como os ingleses, os irlandeses dirigem do lado esquerdo da via, o que pode causar um certo estranhamento no início. Mas não se preocupe, é possível se locomover com facilidade utilizando o transporte público, bicicleta ou até a pé. O inglês é amplamente falado em toda a Irlanda, com a maioria das pessoas afirmando que é sua primeira língua. No entanto, o irlandês, que tem origem no povo celta, é a primeira língua oficial do país. Ele pode ser visto em todos os documentos oficiais do governo, bem como nos transportes públicos, placas e edifícios públicos. Em 1922, o irlandês passou a ser considerado um idioma oficial e seu ensino se tornou obrigatório nas escolas públicas. No início dos anos 2000, foi incluído como uma das línguas oficiais da União Europeia. A Irlanda foi inicialmente habitada pelos celtas, um povo tradicional do norte da Europa. Ao longo dos séculos, os celtas enfrentaram embates recorrentes com os vikings, que chegaram a dominar uma parte importante da ilha. Por sua vez, também houve inúmeros confrontos com os ingleses, que sempre exerceram forte influência política e cultural. A relação entre a Inglaterra e a Irlanda é historicamente problemática devido à ocupação inglesa na ilha ao longo dos anos. Além disso, a Irlanda possui uma população predominantemente católica, enquanto na Inglaterra predomina a religião protestante. As diferenças políticas e culturais levaram ao crescimento da tensão entre os dois povos, elementos que foram cruciais na divisão da Ilha da Irlanda em República da Irlanda e Irlanda do Norte. O nome Irlanda significa em irlandês terra de Éire ou terra fértil. O termo Éire, nome do país em irlandês, é uma referência à deusa celta Ério, divindade da mitologia céltica considerada a deusa da fertilidade. Atualmente, a Irlanda é um país altamente desenvolvido e industrializado, sendo considerado um dos que possui o maior produto interno bruto per capita do mundo. Sua economia é sustentada por um setor de serviços diversificado e uma moderna produção industrial. Além disso, o país está economicamente interligado com as principais potências comerciais do planeta, sendo um membro efetivo da União Europeia. No entanto, a Irlanda enfrenta desafios decorrentes de seu próprio sucesso. Por muito tempo, a Irlanda foi um dos países mais pobres da Europa, com uma economia agrícola subdesenvolvida, pouca infraestrutura e marcada por guerras civis. Esse cenário levou muitos irlandeses a emigrar em busca de melhores condições de vida. Durante o domínio britânico e nas primeiras décadas após a independência, a pobreza persistiu, agravada pela exploração inglesa e por políticas discriminatórias. Um dos momentos mais trágicos foi a Grande Fome, causada por falhas na gestão britânica e na política agrícola, resultando na morte de milhões de pessoas por fome e doenças. A partir dos anos 60, a Irlanda adotou políticas que impulsionaram seu crescimento econômico,
investindo em educação e atraindo empresas estrangeiras com incentivos fiscais. A entrada na União Europeia fortaleceu ainda mais sua economia, levando a um dos maiores crescimentos do PIB per capita da Europa. Com esse avanço, a Irlanda se tornou o tigre celta, erradicando a pobreza generalizada e garantindo uma das melhores qualidades de vida do mundo. No entanto, nem todos os irlandeses parecem satisfeitos com essa transformação. Na verdade, 70% dos jovens estão considerando deixar o país, e principalmente por causa da situação econômica. Mas como isso é possível? Por que cidadãos de um dos países mais ricos do mundo deveriam estar tão insatisfeitos com a economia? Bem, nem tudo sobre o sucesso econômico da Irlanda é como parece. Basicamente, durante a maior parte de sua história, a Irlanda tinha uma reputação bem diferente da que possui hoje. Tanto como parte do Reino Unido, quanto depois de se tornar independente, era um país pobre, com uma economia majoritariamente agrária e dependente do comércio com o Reino Unido. No final dos anos 80, a Irlanda ainda era um dos países mais pobres da Europa Ocidental, mas, finalmente, encontrou a chave para transformar sua realidade. Nessa época, já sendo membro da União Europeia, o país viu uma oportunidade de reverter sua economia, tornando-se um centro onde empresas estrangeiras poderiam estabelecer suas sedes, o que permitiu à Irlanda arrecadar uma parte dos lucros dessas corporações. Para isso, o país implementou uma combinação de impostos baixos e subsídios econômicos. Como resultado, grandes empresas dos Estados Unidos como Dell, Microsoft e outras começaram a escolher a Irlanda como sua base na Europa, não pela importância do mercado, mas pelos enormes benefícios fiscais. No início dos anos 2000, a Irlanda já era mais rica per capita do que o Reino Unido e, em 2005, ocupava o primeiro lugar no índice de qualidade de vida da The Economist. Em 2008, quando a crise econômica global atingiu a Irlanda, o país decidiu continuar apostando nessa estratégia. Os impostos baixos se tornaram quase inexistentes, e a Irlanda passou a ser vista como um paraíso fiscal. Não se tratava mais apenas de uma sede europeia para grandes empresas. O ambiente fiscal era tão vantajoso que muitas corporações americanas passaram a tributar todos os seus lucros globais no país. Ainda assim, a Irlanda conseguia uma parcela significativa. O resultado? O país cresceu como nunca, atraiu milhares de profissionais do setor de tecnologia e consolidou sua reputação como o Vale do Silício da Europa. Contudo, esse crescimento não beneficiou a todos. Uma pesquisa recente revelou que 70% dos jovens entre 18 e 24 anos estão considerando deixar o país permanentemente. Um dos principais problemas é a crise habitacional, uma das piores da Europa. Em 2015, você podia comprar uma casa em Dublin por 260 mil euros. Esse valor hoje é superior a 450 mil euros, um aumento de 70% em apenas uma década. Em agosto de 2024, havia 10.500 pessoas sem teto em Dublin. Esta é uma das taxas mais altas da Europa e um aumento de 13% em relação ao ano anterior. E em apenas 10 anos, as taxas de pessoas sem teto dobraram na capital, forçando mais de 50 mil pessoas a buscar abrigo de emergência, muitas vezes com condições de vida precárias e superlotadas. No ano passado, apenas 850 imóveis estavam disponíveis para aluguel em todo o país. Embora a crise habitacional dure há vários anos e tenha gerado inúmeros protestos e promessas, o governo ainda não foi capaz de tomar medidas efetivas para resolver o problema. No entanto, a moradia é apenas um reflexo de um problema mais amplo. A Irlanda é, em muitos aspectos, um país surpreendentemente mal administrado, falhando na construção de infraestrutura básica e na gestão de serviços públicos essenciais. Durante anos, a Irlanda tem enfrentado dificuldades na construção de rodovias e na criação de infraestrutura energética. Além disso, seu sistema nacional de saúde vive uma crise constante, marcado pela superlotação, falta de recursos financeiros e pela fuga de médicos para outros países de língua inglesa. Em 2022, mais de 440 médicos irlandeses deixaram o país em busca de trabalho na Austrália, agravando ainda mais a escassez de profissionais da saúde. A Irlanda não é o único país enfrentando esses desafios, mas há um contraste surpreendente entre sua reputação brilhante e a realidade. Então,
Como é possível que a Irlanda tenha um desempenho tão impressionante na teoria, mas a prática não pareça corresponder a isso? A explicação para esse paradoxo pode ser que a Irlanda, na verdade, não é tão rica quanto parece, e o milagre irlandês pode não ser tão real quanto se imagina. É verdade que a Irlanda possui um PIB per capita extremamente alto, um dos indicadores mais usados para medir a saúde econômica de um país. Quando olhamos apenas para esse número, realmente parece que a economia irlandesa está muito à frente das demais. No entanto, ao analisar outras estatísticas, as coisas começam a parecer um pouco mais complexas. Por exemplo, o salário médio na Irlanda é consideravelmente alto, mas ainda assim fica aquém do que seria esperado, considerando o seu PIB. O salário médio irlandês é inferior ao de vários países escandinavos e está mais próximo ao de nações como Países Baixos, Bélgica ou Áustria, embora o PIB per capita desses países seja pouco mais da metade do da Irlanda. A renda disponível das famílias, que basicamente reflete quanto dinheiro as pessoas realmente têm à disposição, coloca a Irlanda na 17ª posição, abaixo da média da União Europeia. Em outras palavras, há uma grande disparidade entre os dados que indicam a riqueza da Irlanda e a real situação financeira das pessoas. Mas por quê? Bem, de acordo com uma teoria amplamente aceita por muitos economistas, embora contestada com veemência pelo governo irlandês, a Irlanda está longe de ser tão rica quanto aparenta ser no papel. As estatísticas do PIB irlandês estão excessivamente inflacionadas, a ponto de não refletirem a realidade econômica do país. Isso ocorre porque o PIB da Irlanda é fortemente impulsionado pelas corporações globais que transferem seus lucros para o país. Esses lucros não foram gerados na Irlanda, são oriundos de empresas estrangeiras e são retirados do país sem realmente beneficiar a economia local. Essa situação é conhecida como economia leprechaun, em que o PIB do país não diz nada sobre a verdadeira riqueza da nação. Na prática, a Irlanda dificilmente pode ser considerada um país rico. Em vez disso, o modelo econômico específico da Irlanda poderia ser descrito como uma história de duas Irlandas, uma rica e uma pobre. Embora as estatísticas do PIB possam sugerir o contrário, o irlandês médio não trabalha como desenvolvedor de software no Google. Essas empresas empregam apenas uma pequena fração da força de trabalho irlandesa e, em vez disso, dependem de trabalhadores estrangeiros. Esses profissionais bem remunerados ajudam a inflacionar os preços, mas a maioria da população trabalha na economia interna da Irlanda, que está desvinculada das grandes empresas de tecnologia, recebendo salários muito mais baixos. Enquanto a Irlanda rica atrai toda a atenção, a Irlanda pobre, em grande parte invisível, reflete a realidade do cotidiano da maioria das pessoas. Um exemplo disso é o fato de que a Irlanda possui uma das maiores dívidas nacionais do mundo. No entanto, como a dívida nacional é frequentemente reportada em relação ao PIB de um país, e considerando que o PIB da Irlanda é absurdamente alto, isso acaba sendo minimizado e passa despercebido. Mas uma coisa é certa: esses problemas não se resolvem sozinhos e também não são corrigidos da noite para o dia. Não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.